Oi, gente, muito boa noite. Hoje é segunda-feira e nós temos o quê? Live. Todas as segundas-feiras, live Mulheres Posicionadas. Toda semana com uma mulher de Deus, alguém que tem um testemunho, alguém que tem algo extraordinário para trazer para as nossas vidas. Mulheres que transformam, mulheres que transbordam, mulheres que curam, mulheres que são usadas poderosamente por Deus para uma grande obra nessa terra, porque nós somos chamadas para ser referência, mesmo com as nossas limitações, com as nossas falhas, mesmo com, às vezes a nossa pouca força, mas o Senhor nos levantou para nós sermos referência, deixar um legado nessa geração, para sermos voz profética onde nós formos. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Já vou chamar ela aqui. É a Selma Oshiro. Ela não mora no Brasil, ela é brasileira, tá? Ela vai falar aqui conosco, vai trazer algo do Senhor para sua vida. Fica aí até o fim, porque vai ser incrível, vai ser extraordinário. Deus, ele tem, quando dois ou mais estão reunidos no nome dele, ele se faz presente, ele transborda, né? Ele cura, ele restaura, ele liberta, ele fortalece. O Senhor faz coisas extraordinárias na nossa vida, em nós, através de nós, né? Então eu vou convidar ela aqui de novo. Peraí. Fica aí. Todo mundo já convida a mulherada aí. Convida todo mundo. Oi, a paz do Senhor. A Olha paz aí que do linda. Senhor, minha maravilhosa, tudo bem com você? Eu tô sentindo honrada aqui porque você nessa correria que tá aí de já quase indo embora, ainda aceitou fazer a live, né? Glória a Deus É, por isso. Falar de Jesus é muito bom. verdade. A Selma, eu vou apresentar já já ela direitinho, mas primeiro a gente vai orar, tá bom? Para Amém. poder, né, entregar já aqui para Deus, para ele fazer o que tem que fazer no coração de quem entrar aqui, porque tudo é para ele, por ele, né? Em Amém. nome de Jesus. Vamos orar e depois a gente vai fluir aqui, se Em apresentar. nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, Sim, Deus. agradecemos e exaltamos pela tua Obrigada. fidelidade, bondade, Senhor, que nos alcança mais esse dia. Em nome Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito em nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus que nos usa para glorificar o teu nome. Deus, que não de Deus. seja, Senhor, diferente nesta noite. Que o Senhor use a sua serva, meu Deus, como fonte, como ferramenta, meu Senhor, como instrumento do Senhor, para todas as pessoas que vão entrar nessa live, todas as que vão assistir mais tarde, meu Senhor. Que o Senhor venha fluir, que o seu nome seja glorificado, que o Senhor abençoe a vida, Senhor, da Selma Em nome poderosamente, de Jesus. com toda sorte de bênçãos, abençoa a sua família, abençoa a sua saúde, abençoa o seu chamado, seu ministério, seu retorno também daqui a uns dias ali para o país ali que ela está. Pai, continua a grande, boa obra que o Senhor começou na vida da tua filha, Pai. Em Nós nome te louvamos, te agradecemos por esse momento, por essa live, pelas mulheres posicionadas que estão aí nesse mundão, Pai, para fazer o teu querer, para resgatar vidas através do testemunho que o Senhor tem permitido a gente viver, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém! Amém, Coisa boa. vitória. Olha, peraí, vou deixar você falar muito. Deixa só eu agradecer aqui, que eu tô muito feliz, né? Porque a Selma é o seguinte, eu conheci ela no livro. A gente lançou um livro em São Paulo agora, tem o quê? Tem 15 dias? Tem mais de 15 15 dias, dias. né? É, Por aí. E aí nós estamos juntas nesse livro como coautoras. E aí, né, houve essa conexão. E ela é super simpática, né? E sim. aí a gente, né, veio esse convite aí para poder estar participando. Eu fiquei feliz que você aceitou, de verdade, por causa da correria, que eu sei que não é fácil, já está perto de voltar, tá pregando direto, porque a gente é assim mesmo, né? Nós estamos passeando ao mesmo tempo fazendo a obra. Tem que Exatamente. ser assim, é assim que Deus gosta mesmo. Então, obrigada, viu, pela sua participação. Conta para nós aí quem é a Selma. Conta, a gente quer Amém. ouvir você. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É por ele que, né, o Senhor nos une através dele, né, com pessoas, e conhecer a pastora Cristiane foi uma bênção, foi um prazer, foi uma honra, né? Depois eu passei a vê-la, acompanhar, né, o trabalho dela. Tem usado aqui as redes sociais, né? Ali depois trabalha com o programa, né? Ali entrevistando mulheres, tudo para que o nome do Senhor possa ser glorificado.
Então é uma honra estar aqui, poder falar do que Jesus tem feito, do que ele ainda pode fazer em nossas vidas. Quero Amém. agradecer as pessoas que estão entrando, as pessoas que vão entrar, que vão assistir depois. Quero agradecer a casa, né, pastoral que eu estou aqui, da pastora Néia, do pastor Tony, o qual eu estou aqui, né, hospedada aqui em Bauru. Eles têm sido bênção na minha vida. Agradeço a Amanda, que já está aí na live, né? Uma filha espiritual, as demais mulheres que depois vão estar entrando. Eu me chamo Selma, né? Sou moradora, vamos dizer assim, agora, lá no Japão. Eu habito lá, moro naquele país, vai fazer 6 anos. Estou aqui no Brasil, né, por compromissos ministeriais. Um deles foi lançar, né, o livro, qual eu fui convidada. E nesse meio tempo eu conheci, né, a pastora Cristiane, que também, né, está nesse livro, que também faz parte dessa, vamos dizer, dessa bênção que é, né, aí esse livro As Mensageiras Internacionais, sem fronteira. Então, quando o Senhor fala sem fronteira mesmo, né? Então, eu louvo a Deus por esse tempo e estou aqui para contar um pouco do que o Senhor tem feito, sabendo que esta live aqui, ela tem como tema, né? Ela tem como um bordão Mulheres Posicionadas. E há um tempo mesmo, né? Eu venho declarando isso já quase há 3 anos, com o meu Ministério de Mulheres lá no Japão, Curadas para Curar, sobre posicionamento. Uma mulher posicionada, ela tem os céus ao seu favor. Eu costumo dizer que quando você se posiciona, os céus também se posicionam, as coisas se movem, os sims acontecem, porque por causa de um posicionamento, né? Eu digo que a rainha Esther, ela não teve voz, mas ela teve uma posição. Então, a partir do momento que você se posiciona, as coisas acontecem assim que você não precisa falar nada. Os céus vai falar por você. Então, é uma honra estar aqui e poder compartilhar daquilo que o meu posicionamento em Deus tem feito na minha vida pessoal, espiritual, ministerial, no meu casamento, no convívio com os meus filhos, no convívio com os amigos, né, com pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida através do meu posicionamento. Então, nesta live, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocar no meu coração para ajudar você, mulher, que às vezes, né, tem aí uma dificuldade de se manter posicionada, né? Às vezes tem aí umas limitações que você não consegue se manter firme na sua posição. Às vezes o Senhor nos pede algo e vai acontecer de tudo, para que você deixe, né, a sua posição. Eu acho que é no livro de Eclesiastes, pastora. Não me recordo o capítulo, mas acho que é o capítulo 8, eu acho, não me recordo. Que diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, em outras traduções, adversário, não deixe a sua posição. Forte, hein? Não Tremendo. saia do seu lugar. Não se mova se os céus não estão se movendo. Né? Então, eu acho que o posicionamento, ele fala muito quem é você. O posicionamento vai dizer se você é uma mulher que persistiu ou se você é uma mulher que desistiu. E eu tô aqui diante de mulheres que estão assistindo essa live, que vão assistir depois, que são posicionadas em Deus, que decidiram se posicionar, porque não é fácil. Não. Quando você decidir se posicionar, parece que o vento vai vir de todos os lados, as coisas vão fazer de tudo. Eu costumo dizer que a gente é como a palmeira, né? Enverga assim, ó, enverga, mas não quebra. Então, a mulher posicionada, ela é como a palmeira. Pode vir o vento, pode vir o que for, ela está ali firme diante do Senhor. Então, é um prazer estar nessa live falando sobre posicionamento, né? E não Amém. aborda só do lado espiritual, mas eu acho que o equilíbrio do posicionamento com a vida espiritual e física, ela mantém todas as outras áreas em equilíbrio. Então, isso é muito importante. É verdade. E assim, quando a gente se posiciona, né, eu costumo dizer que tudo ao nosso redor entra no eixo, né? Tipo assim, porque às vezes tá uma bagunça na casa, a família, o trabalho, tá tudo, A né, virado. saúde.
De... a saúde, mas quando há um posicionamento do que realmente o Senhor quer, tudo entra no eixo. Tudo, lógico que continua as batalhas, né? Os levantes, essas coisas nunca vão acabar. Sempre Exato. vai existir, principalmente para quem se posiciona, né? Porque quem não está posicionado, para que o inimigo quer se levantar? Não quer. Não tem, Mas né? tudo ao nosso redor é transformado através das nossas escolhas sábias, das nossas escolhas de nos posicionar naquilo e aonde o Senhor quer, né? Porque a gente tem muitos sonhos. Ontem eu estava no culto e eu estava ouvindo uma palavra que falou, né? Aí estava falando sobre Joquebede e eu achei tão forte, porque falando sobre que Joquebede, ela pegou, quando ela já não podia fazer mais nada pelo menino, né? Por Moisés, ela teve que entregar. Então ela pegou, colocou o cesto, ele lá no cesto e colocou no rio. Ele podia ter afogado, o cesto podia ter virado, sei lá, um crocodilo podia ter vindo matar, muitas coisas tinham acontecido, mas ela não podia mais fazer nada, então ela entregou. Eu achei tremendo isso e gerou a administração em termos disso, né? O que a gente precisa, quais sonhos nossos a gente tem que entregar e deixar, né? Ir o sexto embora, porque quando a gente entrega nossos sonhos, nossos planos nas mãos do Senhor, aí o que acontece? Ele vai fazer Sim, a vontade perfeita dele, só que não da forma que a gente queria, mas no final, pensamentos de paz para nos dar o fim que nós esperamos. Ou seja, no final vai ser bênção, vai ser vitória, né? Vai ser mais ou menos aquilo que a gente sonhou, só que das formas de Deus. sim, Então, mas exige, né? O posicionamento. Exigiu da Joquebede de falar: toma, eu vou entregar e vou confiar e vou acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Porque até aqui eu pude fazer, mas agora ele cresceu, né? Já não tinha sim. mais como esconder, agora eu tenho que entregar. Então é mais ou menos isso, né? Você prefere o quê, né? A gente fala assim, prefere o Exato. quê? Isso Então, os pode céus ele falar. espera mesmo, né? Esse ato de coragem nosso, né? Porque eu acho que não é fácil você decidir tomar uma decisão como Joquebede, né? Mas o posicionamento dela foi um posicionamento de uma mulher de fé. Isso, Ainda que com medo ela entregou, porque só a fé consegue nos levar a um posicionamento de vitória. Quando você verdade. determina dentro de você, todas as circunstâncias dizem que não. Tudo parece que se move ao contrário, né? Mas você continua ali invicta. Não, vai dar certo. Então, um posicionamento, ele tem que começar você adquirindo uma fé. Tá todo mundo falando que não dá. Tá todo mundo te chamando de doida. Tá todo mundo te chamando, né? Que você é exagerada demais no que você tá fazendo. Isso é loucura. Isso aí não se vive. E você tá ali firme, né? Eu costumo dizer que, né, a Maria de Betânia, quando ela quebra o vaso, né, de alabastro nos pés de Jesus, eu acredito que naquele momento o posicionamento dela falou muito mais no que ela cria do que aquilo que Judas estava querendo fazer ali para distraí-la, para, sabe, mover ela para outro lugar. E isso que acontece quando a gente decide se posicionar. Vai aparecer pessoas muito próximas de nós, muito próximas, não é pessoas de longe, não são pessoas É, que não conhecem, são pessoas muito próximas que vão duvidar da nossa capacidade, vão rir daquilo que a gente quer fazer, vão desdenhar, né? Não sei se aqui todas as pessoas entendem esse palavreado, né? Aquele que sim, desdém de sim. você, ele vai fazer de tudo. Mas eu acredito que quando ela sai do quarto, quando ela sai do lugar que ela estava, para ir até o local da reunião onde Jesus estava ali, na casa de Lázaro, eu acredito que por alguns segundos, né, ela foi mulher como eu e você somos, eu acredito que houve um turbulhões de sentimentos contrários, porque exigia dela naquele momento um posicionamento de uma mulher que sabia do que estava fazendo. Amém. E é aí que mora o segredo da vitória. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode deixar que outras palavras definam o seu posicionamento, porque ela ficou ali, mesmo Judas desdenhando, falando, distraindo ela, ela acreditou. O que eu estou fazendo hoje vai marcar para a eternidade. Eu vou Amém. deixar marcas do meu posicionamento, não de uma mulher
que se sentiu intimidada e quantas mulheres se posicionam e logo que se posicionam se intimidam. Porque o ataque vem não quando você está deitada, quando você está lá na sua casa e não quer fazer nada. É. O ataque ele vem justamente quando você decide se posicionar, se colocar mesmo à disposição daquilo que o céu está movendo ao seu favor para que aconteça. Eu me lembro que quando eu era, né, eu conto isso no livro, né, na minha página, que eu, por ser mãe solteira, vim de filhos de pais diferentes, eu achava que para mim era aquilo, né? A minha posição era uma posição de uma mulher caída, destruída, derrotada, que eu não tinha valor, que as coisas para mim seriam mais difíceis, porque eu vinha de um currículo anormal para a sociedade. Tipo, eu já tinha filho, eu já era uma mulher, né, independente, porque eu morava sozinha com os meus filhos. Então, o meu currículo, perto daquilo que a gente quer ver que aconteça, era extremamente diferente. Então, a minha vida sentimental era totalmente destruída. Porque eu não acreditava que as coisas poderiam dar certo para mim. E até um dia que, né, eu trabalhando já, né, já com os meus filhos um pouquinho grandes, eu trabalhava no escritório de advocacia. E o meu patrão, na época, ele via a minha luta, ele via o meu desespero, aquela correria com aquelas crianças. E ele falou: você precisa arrumar um marido, Selma. Você precisa arrumar um marido pra tua vida, você vai ver que as coisas vão mudar. E eu falei: marido, eu vou arrumar um marido? Até parece, né? Nenhum homem vai querer uma responsabilidade, uma mulher mais solteira, né? Com 3 filhos, coisa e tal. Ele falou: não, você precisa de um marido, você vai ver, você vai encontrar um cara que vai te amar, coisa e tal. Aí ele falou: ah, por que você não tenta na internet, né? Ele falou pra mim. Aí eu falei: internet, né? Ele falou: ah, você fica aí o dia inteiro mexendo no computador, quando você tiver de folga, você mexe aí. Tem umas salas aí de bate-papo. Você pode entrar lá na sala de bate-papo e conhecer aí uma pessoa legal. E eu falei: ah, então quero ver, né? E entrei, tinha várias pessoas lá. E nesse dia tinha o meu marido, né? Que estava lá nessa sala, estava Marcelo 36. Hoje meu marido tem 54 anos, né? Na época eu tinha 36. E lá eu chamei a atenção dele, só que como eu tinha a minha identidade desfigurada, então eu mentia. Eu não falava a verdade de quem eu era. Eu mentia meu nome, eu mentia onde eu morava, eu mentia as minhas histórias, eu mentia o tempo todo, eu mentia, porque eu não tinha coragem de ser eu, porque eu tinha uma deformação na minha identidade, eu não sabia nem quem eu era. E aí eu falei assim: não, não vou falar meu nome, não. Não vou falar meu nome, não vou falar que eu tenho filho. Vou dar uma de doida lá, vou mentir o tempo todo, sabe? E aí eu coloquei o meu nome de Monique, né? Pra entrar Nossa. na sala de bate-papo. Coloquei Monique. E fui e entrei. E eu chamei a atenção dele, foi eu que chamei Marcelo 36. Eu falei: oi. Ele falou: ai, oi, gostei do seu nome, Monique. Eu falei: pronto. Meu Deus, acabou. Agora eu vou ter que manter essa Gostou do meu mentira. nome que não é meu? E aí, pronto, aquela identidade mal construída dentro de mim falou o quê? Aí, tá vendo? Ele não ia gostar da Selma, ele ia gostar de Monique. E eu fiquei, ó, conversando com ele vários dias com esse nome, Monique. Só que teve que um dia, né, que eu tive que falar pra ele que eu não me chamava Monique, que meu nome era Selma. Meu E aí ele Deus. falou: mas por que você fez isso? Aí eu lembro que eu inventei outra história mentirosa. Alguma coisa, ah, é porque não sei o que eu acho bonito. Não falei a verdade, né? Que eu tinha vergonha do meu nome, que eu não gostava do meu nome. Hoje eu tenho prazer, né, de falar que eu me chamo Selma e eu acho meu nome lindo. É, porque eu falei assim, né? A Flávia tá rindo aí, né, Flávia? Porque É, você tô vendo. a bispa Sione também tá aí, glória a Deus. E Ela eu falou, manda um beijo pra mim. Hoje ela falou comigo, ela falou, quando estiver na live, manda um beijo pra mim. Beijo, bispa, Deus beijo, abençoe. Flávia, amamos vocês. pastor Marcos também, Deus abençoe, vocês que estão Amém, entrando. amém. E eu me lembro que depois fomos passando o tempo, ele morava no Japão nessa época, eu morava no Brasil, e ele foi falando, foi contando toda a história dele, e ali eu não tive coragem de contar outras coisas também, né? Eu fui sempre, como que eu posso dizer? Não sendo verdadeira, né? Eu tinha uma grande dificuldade de ser eu mesma, né? O tempo todo eu sempre criava uma história, e isso era uma deformação da minha identidade por tudo que eu vinha carregando, por tudo que eu vinha passando, né?
eu achava que eu inventando outra história, as pessoas iam gostar mais de mim, sabe? Eu Uhum. criava situações para que as pessoas gostassem de mim, quando na verdade é a sua história que te traz, né, até esse presente momento, é a nossa história, a nossa bagagem, Verdade. é ela que vai produzindo em nós um caráter, assim, incrível. E aí começamos a conversar, pastora, e eu lembro que ele falou assim: "Ah, eu queria seu telefone, né? Não queria mais conversar com você pelo Messenger." Daí eu falei: "Uau, meu Deus, tá ficando sério demais o negócio. Agora ele quer meu telefone, né?" Daí eu passei meu telefone para ele. Eu lembro que eu digitei meu número, né, no computador. Número verdadeiro, né? Lógico. Não, aí era. Oh, ah, Aí já era, porque eu costumo dizer que o meu marido, ele foi o remédio para minha vida sentimental, né? Porque eu falava uma coisa e ele já sempre vinha com outra me curando, sabe? Eu falava: "Não, mas acho que você nem vai gostar de mim, imagina." Ele falou assim: "Eu já gosto de você." Ele falava. Então glória a Deus. tinha ouvido isso, assim, eu sempre ouvi assim: "Ah, nada a ver, a gente não tem nada a ver, a gente, nós dois juntos." Porque na época eu nem era, né, convertida, nem conhecia a Cristo como eu conheço hoje. Uhum, Foi lá em 2007, faz muito tempo. uhum. E aí ele começamos a conversar e eu lembro que eu tinha acabado de passar o número para ele, pastor, o telefone tocou. Tava do meu lado, era um celularzinho prata, desse tamanho, que a tela era azul, assim, ficava azulzinha quando ligava. E aí eu falei: 0000. Eu falei: "Nossa, que é esse número?" Eu atendi. Eu nunca tinha ouvido a voz dele. Eu nunca tinha ouvido. E aí eu lembro que a hora que tocou, eu... "Alô?" Ele: "Oi, você está falando comigo?" Eu: "Quem tá falando?" Eu falei assim. Falou assim: "Sou eu, Marcelo." Eu lembro que E eu era fiquei... Marcelo mesmo. É, sempre Ah, foi verdadeiro. Ele nunca ah, mentiu. glória a Deus. "Oi, Van." Beijo, beijo. Pastora Valéria, Deus abençoe. Glória a Deus. E aí eu peguei o telefone assim, eu falei: "Não acredito que é você." E ali começamos a conversar. Ele também já tinha uma bagagem de tempo lá no Japão, estava lá e ali fomos conversando, fomos conversando, fomos conversando, até que um dia ele fala assim: "Pô, eu queria te ver, queria te conhecer pessoalmente, coisa e tal. Eu acho que eu tô gostando de você." Só que eu já tava gostando dele, mas eu não tinha coragem de falar, sabe? Uhum. Eu não tinha coragem de falar, eu queria falar que eu queria ouvir aquilo dele. E ele acabou falando que gostava de mim. Ele acabou vindo, a Lulu lá do Japão, glória a Deus. Glória a Deus. E ele acabou vindo pro Brasil para me conhecer e nunca mais nos separamos Ô, desde... glória. Coisa boa, hein? Nunca mais, assim, sabe assim, e a gente nem cogita a ideia de ficar longe um do outro, né? Então eu percebi que o meu posicionamento, ele começou quando eu comecei a falar toda a verdade. Glória a Deus. E o Então, homem lá, o seu chefe, foi um instrumento de Deus, sem querer, era, né? e era Marcelo também o nome dele. É, ele foi uma ferramenta sem E querer, né? incrível, ele foi ali uma ferramenta incrível, porque eu falo que naquele momento, assim, ele teve um start, porque eu nem sabia que essas salas existiam, nem fazia ideia, né? E se chamava Decasex, né? São salas que têm só descendentes de japoneses. Ah, Todas essas salas são salas específicas que ficam só descendentes, americanos, né? uhum, E eu vi lá o nome dele, vi que a idade, tipo, era boa, falei: "Não é nem... uhum. eu vou chamar ele." E eu me lembro que eu comecei a falar toda a verdade para ele. Na época eu tinha falado que eu só tinha duas filhas, eu já tinha três, porque meu filho estava na minha mãe na Meu época. Deus. E aí, quando eu comecei a contar toda a verdade para ele, me posicionar na verdade com ele, as coisas começaram a fluir. Então, mulheres que estão na live, eu quero só deixar algo bem de Deus, né, da parte do Senhor para nós. Quando nós confessamos a verdade, o inferno perde a força de nos derrubar. Glória a Deus. Perde. Perde porque eu me lembro que quando, depois conhecendo a Cristo, quando eu leio João no capítulo 4, onde fala da mulher samaritana, quando ela confessa a verdade, quando ela declara a verdade, falastes bem, eu tenho cinco maridos e um sexto não é meu. Ela disse, ela confessou. Então, ela se posicionou numa verdade de quem ela era. Amém. Então, a mensagem aqui hoje para nós se posicione na verdade. Amém. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja você ser verdadeira,
procure ser verdadeira. A gente, às vezes, põe uma mentirinha aqui, põe um negocinho ali, um enganozinho aqui, e e o diabo ele vai tentando encontrar uma fresta, uma brecha para te derrubar, quando na verdade a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, Amém. o seu posicionamento em verdade de quem você é, Selma, mas a minha história é terrível. Uma coisa tão feia e o meu marido não sabe. Minha mãe não sabe até hoje de alguma coisa. Eu vivo uma mentira. Quando me perguntam, eu me embramo toda e não tenho coragem de dizer, de falar. E eu também não tive, levou anos. É uma coisa que a gente vai pedindo para o Senhor construir dentro de nós. Tem gente que tem facilidade, né, de declarar o que fez, como foi, não tem problema para ela, mas tem pessoas que carregam muitas cicatrizes e elas, para não mexerem naquilo, elas acabam mentindo que tá tudo bem. Uhum. Na verdade, não está. Então, era uma dificuldade para mim ser eu o tempo todo, falar, né? E hoje ele sempre fala, né? Ele sempre fala assim para mim: ainda bem que você falou a verdade do seu filho Pedro, que você tinha mais um. Porque imagina se você tivesse continuado mentindo que não tinha, que só tinha as meninas. Por quê que eu falei que não tinha? Porque na minha cabeça, se tiver duas, eu acho que ele fica comigo. Três eu já acho muito pesado para um homem me querer. Era isso que eu tinha na minha cabeça, né? Entendi. É, e aquilo foi sendo construído em mim de uma maneira que eu achava que quanto menos filho, quanto mais certa, quanto mais, sabe, parecendo com a mulher certa do padrão para ter Uhum. era fácil. E na verdade, não. Eu acredito que é a verdade em Cristo de quem somos. Mas era uma prostituta, era, não é mais. Mas era uma mentirosa, era, não é mais. Mas era uma enganadora, era, não é mais. Então, não é o que ela foi, é o que ela é agora. Glória a Deus. É o Mochiro hoje. A Cel Mochiro é uma mulher que encontrou um homem maravilhoso, que casou, que teve um filho, né, dentro de um casamento, que hoje é honrada por Deus em todos os lugares, não como aquela mulher mãe solteira, não é nada contra a mãe solteira, tá? Eu amo e eu tenho elas assim no meu coração, que são filhas espirituais que o Senhor, né, me dá, que são as mãezinhas solteiras. Eu tenho um amor pelas mães solteiras, porque eu já estive nesse papel de Uhum. ser faculdade e eu acredito que mãe solteira, mãe solo, né? Porque falam que agora é Não bonito falar sou. solo, né? No meu tempo era mãe solteira, tá, É, eu gente? também. Era mãe solteira. Então eu acredito que esse papel, né, da mãezinha solo, para ela é muito difícil mesmo, sempre na cabecinha dela. Não importa de que maneira foram geradas aquelas crianças, de que maneira aquilo acabou para que ela ficasse com os filhos, é sempre desafiador para ela acreditar que haverá alguém que vai amar não só ela, mas acima de tudo, os filhos dela, que vai dizer para ela assim e falar assim: não, eu não quero só você, eu quero você e seus filhos. Eu Amém. quero amar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Então, é isso que uma mãe solo espera ouvir. Porque eu ouvia, né, de homens, não, só você. Eu levo só você, deixe seus filhos com a sua mãe, é você e meu filho. Então, isso gera para nós, que é mãe solo, um desconforto, o qual a gente começa a criar uma história que não existe para Uhum. se completar numa história de um homem que não nos quer completa. Sim. Então a gente completa alguém sendo incompleta. Então, quando você se posiciona na verdade, a verdade ela vai falar quem é você. Não importa, não importa seu passado, não importa de onde você veio, não importa se você já fez tantas coisas erradas, né? Ai, mas Selma, o que eu fiz não importa, não importa. Você pode ter o passado mais horrível, horripilante que você possa ter vivido. Se você for verdadeira, se você assumir o seu papel, Deus vai te honrar lindamente. Porque quando a mulher samaritana descobre o valor que ela tinha na verdade de quem ela era,
ela larga o cântaro e sai para falar de Jesus. E quantas vezes o cântaro é a nossa mentira? Quantas vezes o cântaro é o nosso esconderijo, a nossa fuga, a nossa intimidação, aonde a gente ali, sabe, se esconde, porque era o cântaro que levava ela a buscar água e ela ia buscar num determinado horário que não tinha ninguém. E assim é nós. Às vezes a gente não quer viver na multidão porque não somos verdadeira. Então, quanto menos pessoas. E é isso que a não verdade faz. Ela te isola, ela te deixa longe, ela te põe em lugares que não é para você viver. E Jesus ali, carinhosamente, olhou nos olhos dela: não importa quem é você. Glória a Deus. Não importa quem é você. E Jesus está dizendo para mulheres aqui: não importa o que você fez, não Em nome importa de quem é Jesus. você agora. Não importa, confesse a Ele toda a verdade. Jesus, eu sou assim. Jesus, acontece isso comigo. Jesus, eu vivo uma vida de mentira até aqui. Eu não consigo ser verdadeira nisso. Quando me perguntam, eu enrolo, eu faço uma conversa lá para fugir da situação para dizer que está tudo bem. Eu quero dizer que quando você falar, quando eu falei, pastora, que eu tinha o meu filho, toda a história, né, que eu tive problema, tão jovens, né, com relações sexuais, tão jovem, né, tão menina, eu tinha 13 anos quando eu comecei a ter relações sexuais. E quando eu contei toda a verdade para ele, sabe? Eu não sei como que eu tive coragem, acho que era o próprio Deus, porque Deus tinha ali algo mesmo com a gente ali, e eu falei, e ele ficou olhando assim para mim, com os braços cruzados, assim, e eu falei assim: pronto, agora que ele não quer. Acabou. Acabou. Ah, ele, nossa, já, essa mulher fez tudo isso agora que ele não quer. Aí ele falou assim pra mim, ele falou assim: "Que bom que você contou tudo isso. Tá vendo? Tremendo. Agora sim, eu quero viver com você." Pode. Então, talvez se eu tivesse naquele momento mentido, né, como eu menti logo de início para ele, eu talvez não estaria aqui contando essa história. Com certeza não, porque nem no livro eu estaria, porque o meu capítulo ele reflete sobre a minha vida sentimental. Ele fala muito, né, da restauração que eu Tá vivi. aqui. Aí o livro, coisa linda. Aqui, ó. Linda aí, ó. Nenhum, Não, é forte esse capítulo. Olha aí o nome. Fala aí. é, nenhuma dor para Deus é estéril. Forte. Nenhuma, porque na minha esterilidade da minha vida sentimental, eu gerei um casamento. Glória Um a Deus. casamento onde o Senhor tem nos abençoado tanto. Ele é um marido assim que eu falo que Jesus não poderia ser outro. Teria que ser ele. Ele é um homem que eu não vou chorar aqui, porque eu choro quando eu falo dele. Ô, Glória. Ainda bem que. Mas é um choro de alegria, né? É choro de alegria, De porque gratidão. de gratidão, porque ele cuidou tanto de mim e cuida até hoje que eu fico assim, uau. Se Glória a fosse Deus. outro, né? Será que faria tudo isso que ele faz? Ele deixa de viver as coisas para ele. Muito trabalhador. Sabe aquele homem que trabalha para a família? Esse Uhum. é, ele sonha os meus sonhos, né? Ele vive os meus propósitos, sabe? Então, assim, ele que me lança, ele que me põe, é mesmo a Van. A Van, essa que tá na live, vou contar algo bem rapidinho que Casal que eu amo, ela botou é aí. isso. A Van, ela é uma amiga, amiga mesmo, leal, companheira. E a Vanessa, ela mora em Santo André, aqui no Brasil. E logo que eu fui para o Japão, eles estavam mudando de casa, eles precisavam sair do apartamento. E eu falei assim para ela, eu falei, ó, daqui 3 meses eu vou para o Japão. Se você quiser ficar morando onde eu moro, na minha casa, pode ficar, não tem problema. Depois você fica alugando casa. A gente deixa as coisas aí, traz o que dá. E aí ela topou. Aí todo mundo na época falou: que gente doida! Como vai morar um casal com uma filha, outro filho, todo mundo na mesma casa? Daí eu falei assim: eu falei, vou falar com meu marido. Se ele der o start, vocês moram lá. Só que a gente tem que ficar 3 meses na casa, porque daqui 3 meses a gente vai embora do Brasil. Aí ela falou assim: tá bom, eu vou. E falei pro meu marido, e meu marido falou: tá bom. Só que mal sabia nós. Mal sabia nós. Eu posso contar aqui, Ivan? Me diz se eu posso contar. Vocês moraram todo mundo junto. Todo mundo junto. Diz aí, Ivan, se eu posso contar.
Fez uma grande obra ali, eu, ela, o Douglas, né? Verdade, foi a melhor experiência das nossas vidas. Sim, Sim, pode contar. Oh, eu quero saber. glória. E aí, Curioso. conversa vai, conversa vem, e a gente jantava junto, ia pra igreja junto, porque a gente era obreiros, né, na mesma igreja, no mesmo ministério, ia pra igreja, e pá, voltava, tomava cafezinho, e aquela loucura, e ela tem a filhinha dela, a Manuzinha, que hoje tá com 17 anos, na época brincava ali com o João, os dois, né, pequenos, adolescentezinhos ali, e aí ela um dia estava perto da gente vir embora, eu falei assim, ah, acho que a gente tem que se reunir na sala para orar, tá chegando o dia da gente ir embora e vamos agradecer por vocês terem ficado aqui com a gente, né? E para nossa surpresa, pastora, o esposo dela, o Douglas, fala assim: eu queria agradecer aqui, falou assim, né? Aí eu falei assim: fala, Douglas, mas eu achei que ele ia agradecer algo normal. Ele falou: fala. Ele falou: eu quero agradecer, porque quando eu e a Vanessa viemos morar aqui nessa casa, a gente ia se separar. Meu Deus. A gente estava para se separar e a gente veio para ficar aqui nesses 3 meses. Mas nesses 3 meses que a gente ficou com vocês, a gente desistiu pelo posicionamento de vocês como casal. Deus, que forte. Tudo arrepiado aqui, glória É, a Deus. e ali oramos, eles choraram. E eu falei, eu não acredito que vocês estavam para se separar, vocês nem deram sinal. Eu falei assim, vocês nem mostraram. Aí ela falou assim, a gente ficava constrangido de ver o cuidado de vocês dois um com o outro. Que lindo, glória a Deus. Então, o posicionamento, ele É. tudo. Ele diz tudo. E nós, pastora, ficamos agindo normalmente. E nem foi uma coisa assim, ai, vamos ficar fazendo pra, né? Não, é o jeito que, de vocês de serem. De ser, porque eu falei assim, ai, não vamos ficar exagerando, né? Dando beijinho o tempo todo. Não! Normal, normal. Só que ela percebeu e ele percebeu. E ali naquele instante, eles desistem de se separar e ficam ali, estão até hoje. Glória a Ô, Deus! Há glória! 5 anos. Deus tremendo. Deus é tremendo. E eu amo a Vanessa e eu assim, eu falo, Van, foi para mim uma resposta de que Deus está, sabe, nas nossas vidas. E eu falei assim para ela, olha, tinha dia que a gente ia brigar, tá? Mas a gente ia lá no quarto e dava uma discutizinha, eu e ele, não na frente de vocês. Por quê? Porque não há uma perfeição no casamento, né? A Ah, é. respeito, né? Verdade, É. foram nossa força. Respeito a um cede, o outro, né? O outro É, cede de outra forma. exatamente. E eu ainda até falei pra ele na época, eu falei assim, ai amor, vamos lá no quarto, não vamos ficar meio chateado na frente dos dois, não. Então a gente ia para outro lugar. Por quê? Porque casamento tem conflito. Eu e meu marido, a gente não tem o costume de discutir alto, xingar, brigar. Eu já fui assim, né? Uma época que eu não era convertida, vamos dizer assim. Eu peguei um martelo para jogar no meu marido, que eu tava com tanta raiva de uma situação que tinha acontecido, e eu, com ciúme, assim, eu peguei o martelo e falei assim: você não me faça isso. Mas depois, nunca mais, nunca mais. E aí, vivendo essa experiência com a Vanessa, que morou com a gente, que ela escreveu verdade, vocês foram nossa força. A gente nunca sonhou em ter alguém ali com a gente. Glória a Deus! E você vê, pastora, sem a gente dizer uma palavra, sem a gente falar nada, Deus preparou que a gente morasse ali, Deus preparou a casa, Deus preparou os meses, Deus preparou os dias. Junto eles foram ali vendo, né? Foram reconstruindo. E hoje a gente tem uma amizade que quando eu venho para o Brasil, eu fico com ela, é ela que me busca toda vez no aeroporto. Então, ela Benção. ficou internada esses dias, eu fui lá para o hospital, né, ver ela. Então, é uma conexão que o Senhor permitiu através de um posicionamento. Então, seja você, seja verdadeira, fale tudo que for necessário para o seu cônjuge, para a pessoa que você confia, para sua mãe, para o seu líder, ou até mesmo para você. Olhe para o espelho e conte toda a verdade para você mesma. Você não precisa carregar esse fardo, esse cântaro, só faz você se esconder da grande verdade de quem Cristo sabe quem você é. Você é mais do que vitoriosa, você é pertencente a um reinado, você é Glória a princesa Deus. do Senhor, você não é qualquer uma, você tem um lugar especial na mesa do Pai, você sabe, é a menina dos olhos do Senhor, e por muitas vezes a mentira acaba fazendo você ser rotulada
né? Uhum. Enche de rótulo para que as pessoas se aproximem de você atrás de uma mentira. Então, isso é muito perigoso. Eu me escondia muito. E enquanto eu me escondia, as pessoas faziam o que queriam de mim, porque eu vivia me escondendo. Mas hoje não, conhecendo a palavra de Deus e sabendo a importância da palavra de Deus na minha vida, eu acredito que quando a palavra de Deus entra, você rapidamente quer se posicionar. Você de derrotada passa a ser vitoriosa, um novo posicionamento. De destruída passa a ser construída. De rejeitada a resgatada. Glória a Então, um Deus. posicionamento novo é dado em nós quando acreditamos que Cristo tem a última palavra ao nosso respeito. E a palavra de Deus, ela sempre é: encoraje-se, levante-se, caminhe, prossiga. Cristo nunca vai falar uma palavra que tire a gente da posição. Ele mesmo vai dizer: ande mais uma milha. Continua. Cristo nunca vai nos olhar por aquilo que as pessoas falam que somos. Cristo vai olhar você como vitorioso, como vitoriosa. Então, quando ele entra em Jericó e encontra o cego na beira do caminho, ele não manda chamar o cego, ele chama, mas ele não fala, vem cego. Não, ele não via aquele homem cego. Ele viu um homem sedento por Jesus. Ele não vê você com os rótulos do passado. Ele não vê você com rótulos de mentira que falaram ao teu respeito. Ele vê você como a menina dos olhos Amém. dele, Glória a uma Deus. pessoa preciosa. E você precisa entender essa verdade de quem você é. Preciosa no Senhor. E você tem um pai. Eu sempre costumo dizer, quando você entender quem é o seu pai celestial, você nunca mais vai se comportar como órfão. Você vai dizer, eu vou atrás do meu pai. Eu tenho um pai. Ainda que eu não fale nada, eu me posicionarei. E o meu pai dará um jeito em tudo isso. Então, se posicione, mulher. Se posicione em Cristo. Se posicione na verdade de quem você é em Cristo Jesus. Vitoriosa e não derrotada. Amada e não rejeitada. Essa é a mulher que Cristo quer levantar nessa verdade. O inferno, sim, pode falar o que for sobre você. Não anula o que Deus já decretou e disse que faria a teu respeito. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês. Não minta, seja verdadeira. Não anule, seja verdadeira. Fale, se posicione como uma mulher de verdade. Se ama mais o meu passado, me condena. Disseste bem, o teu passado. O teu passado. Porque o futuro, quem garante é ele sobre você. Não é mais o teu passado, é o presente em Cristo. E para você viver um futuro glorioso, resolva o passado, viva o presente e descanse, porque o futuro virá, porque está na mão do Senhor para você. O futuro chegou para quem acredita que Deus está fazendo você viver o presente. Ele já chegou, você não precisa ficar ansiosa. Ai, como será? Como vai ser? E agora eu tô acelerado? E agora eu tô... Não, quem vive hoje como se nunca mais, sabe? Assim, tipo, não se preocupa com amanhã. De rejeitada para resgatada. Aleluia! É sobre isso mesmo. Eu era essa mulher rejeitada. Eu tenho uma frase que se eu falei para a Selma que se eu tiver a oportunidade de fazer outro livro, eu vou escrever, né? De rejeitada essencial. Glória a Deus. Que bênção. Eu fui rejeitada, mas me tornei essencial para o reino. Amém. Tornei Amém. fundamental para que a obra do Senhor fosse concluída. Então, às vezes, a pedra que rejeitam é a pedra principal para, É. sabe, Deus colocar ali para um encaixe de uma grande obra, para fechar uma brecha, Glória a para Deus. um buraco. Então, você é essa peça principal hoje aqui nessa live, de rejeitada a resgatada. Essa sou eu, porque nenhuma dor para Deus é estéril. Nenhuma. Glória a Deus. E você tá falando aí, né? Sobre isso, eu fiquei pensando que tudo que a gente passa na nossa vida, eu sempre falo isso, tudo que nós passamos, todas essas mazelas, né, que foram permitidas a gente viver, lógico, foi de acordo com escolhas erradas, né, falta de Cristo na nossa vida. Eu também não, eu não nasci num berço evangélico, né?
Então também tive muitas, quebrei muito, bati muita cabeça para depois Sim, estar aqui. Mas a verdade, ela é libertadora mesmo. E assim, isso que a gente faz, né? De escrever e contar a história, e dar um testemunho onde a gente vai, contar o que a gente viveu sem medo do julgamento, porque, como a Selma falou, gente, passou. Você tá? viveu. Não, você não tá mais naquele lugar, você não vive mais aquilo ali, você não é mais aquela pessoa, né? Então a gente precisa, mulheres e homens, né? Nós precisamos, tudo isso que a Selma falou, nós precisamos entender que o que a gente viveu não é para ser jogado no lixo, é para ser gerado um testemunho, para que pessoas que vivem hoje o que nós vivemos lá atrás, elas possam com mais rapidez virem acessar o que a gente acessou em E Deus. Porque às vezes, por exemplo, talvez a gente andou muitos anos, né, muito tempo da nossa vida perdendo tempo, fazendo o que não deveria, fazendo escolhas erradas e, enfim, tiveram consequências. Porém, se hoje a gente com maturidade, sabendo que nós somos em Cristo, como você falou, nos tornamos essencial para o reino, nós nos calarmos, pessoas vão perecer. Então, é igual a Esther falou, né? A Esther falou assim: se eu perecer, é, pereci, mas eu vou fazer. E o exata, Mardoqueu tinha dito para ela: olha, se você se calar, vai vir socorro de outro lugar para essas pessoas. Mas você vai perecer, você é a casa do seu pai, porque ninguém se esconde por muito tempo. não, Não tem como, a verdade uma hora aparece de parece, alguma forma, e quando não aparece de nós que erramos, ela vai aparecer de uma forma pior. sim, Então é sempre tremendo isso aí que você está falando, é um grande testemunho, forte testemunho, e que a gente possa, né, todo mundo que está aí na live, que vai assistir depois também, entender que o seu passado, por mais que tenha doído, por mais que tenha sido, sabe, envergonhoso, por mais que tenha sido humilhação, sim, hoje o Senhor te transformou, te resgatou. Então, hoje é dia, né, é o momento, é o tempo de você quebrar essa barreira e quebra, contar romper o testemunho, mesmo, contar o né? que você viveu, né? E Abrir a boca e falar: olha, eu passei por isso, eu venci, eu porque venci. falo que tem coisas que você vai vencer na oração, outras na reação. Então, às vezes, eu falo, a borboleta não precisou orar para virar borboleta. Ela precisou reagir. Às vezes, os seus voos não estão nas orações somente. Elas estão nas reações que você decide posicionar. Eu É. não sou mais aquela mulher derrotada. Eu não sou mais aquela mulher que envergonhava os meus pais pelas minhas escolhas, por aquilo que eu fazia, que envergonhei tantas pessoas, às vezes, né? Com coisas erradas, com escolhas, com relacionamentos errados, com atitudes erradas. Nós não somos mais essas pessoas. Então, que você hoje rompa mesmo esse lugar de fraqueza, rompa mesmo esse lugar de derrota, rompa mesmo esse lugar de sabe, eu costumo dizer que tem mulheres que elas têm vontade, elas têm desejo, mas quando vozes do passado, as vozes, né, que falam, ai, você não vai conseguir. Você sabia que eu não sou estudada, né? Eu não tenho faculdade, nada disso. Eu, por ter sido mãe muito cedo, não terminei meus estudos. E às vezes pessoas me param, né? Ai, você fez faculdade de comunicação? Eu falo, não. É porque você fala bem, né? Que legal. Eu falei assim, então, porque era um desejo de infância, né? Eu ser repórter, sabia? Eu tinha desejo. É? Eu Não, queria não ser, sabia. na época eu queria ser policial, aí eu falei, não, eu acho que eu quero ser repórter. Só que eu engravidei cedo, fui cuidar dos meus filhos e acabei não estudando. Então, Deus, eu costumo dizer que o seu posicionamento, ele está entrelaçado com algumas coisas, com algumas características de quem você é. Se Deus te chamou, Ele vai fazer que esteja alinhado com aquilo que você queria ser. Amém. Uma coisa. Porque quando ele diz para Pedro, Pedro, tu serás um pescador de homens. Ele não disse, você será um advogado, tá? É. Pedro não entendia nada do que Jesus estava falando. Glória a Deus. Então, quando Jesus te chama, está sempre entrelaçado com algumas coisas que identificam, sabe, quem você é. Ele não vai desfigurar você de uma forma que você não vai nem saber quem é você. Não, ele vai fazer que você
se complete na forma certinha de quem você nasceu para ser. A Sabe? moça falou aí, ó, Lide Ferraz, a resposta que eu estava esperando. Glória a Deus. Olha, Que glória bênção, tá vendo? a Deus, que O Senhor é bem. tremendo. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor sempre vai nos conectar, sempre. Eu tenho isso para mim, pastora, que Ele vai nos conectar com aquilo que a gente sabe fazer. Eu não sei cantar, pastora. Deus não ia fazer isso comigo. Nossa, aí já te falaram que você tem a voz igualzinha da Ana Paula Valadão? Gente, o dia do nosso lançamento do nosso livro, meu marido estava lá, né? Lembra dele? Aí ele falou assim: Meu Deus, a Selma, ela tem a voz igual, ela deve ser parente da Ana Paula Valadão. Aquele jeitinho igualzinho de falar, e a gente ficou rindo depois, assim, Meu tipo. Aí eu Deus, fiquei de te perguntar, esqueci. Se não. você louvava, né? Porque a voz é Deus, muito a parecida. O minha mãe, jeitinho de falar, todo meiguinho, assim. ô glória, a minha mãe louva, os meus filhos louvam, né? Só que eu não, eu gosto de louvar. Tipo, se não Uhum, aparece ninguém lá na hora da pregação e dê para fazer uma puxada para mim, eu puxo, mas eu não sou do louvor. Então, uhum. o Senhor não ia fazer Não sei isso. o que é isso. É, Ah, não é? Então, eu costumo dizer, a sua vida desde o seu gerar, lá em Salmo 139, desde a concepção, onde você estava sendo entrelaçada naquele líquido amniótico, lá no ventre da sua mãe, quando ele te formava, as características, elas iam enquadrar com o encaixe perfeito do seu propósito em Deus. Ele não vai pegar uma mulher tímida e pôr ela para não, não funciona. e pai, para. Ele não vai fazer isso. Ele não deforma ninguém, ele não desfigura ninguém. Pelo contrário, ele completa. Então ele vem, o Espírito Santo é igual o marido do mundo. Ele Uhum. vem mudando. Ela se encaixa com isso, ela gosta disso, eu posso usar ela nisso. E ele vê quando as pessoas olharem, elas vão perguntar: Você só podia ter um estudo. Glória a Deus. Acho que você fez faculdade lá, né? Porque é o Espírito Santo, isso é o trabalho dele nas nossas vidas. Então, toda desfiguração do seu passado, isso é Satanás que faz. Esse é o trabalho dele, desfigurar a mulher. A gente vê hoje aí como é que tá as mulheres perdendo o seu valor, elas extravasam para encontrar um valor que nunca vão ter, que esse não é Verdade. o valor da mulher. Então, o Espírito Santo, ele é mister em pegar você lá daquele passado, onde você foi rejeitado, humilhado, esquecida, trazer você para um presente, moldar você com todas as características que você tem, para que você viva o seu propósito em Cristo. Então, hoje, se eu não tenho vergonha, né, e às vezes eu tenho, às vezes eu vejo, vou à igreja grande, assim, eu vejo uma multidão, eu já fico tremendo, eu falo, meu Deus, como que eu vou falar para esse povo, né? O que que eu vou entregar para esse povo, né? Só que ali você percebe que é o próprio Espírito Santo que te colocou ali, ele sabe o que Verdade. está fazendo, se ele me fez escrever um livro, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que talvez lá nos meus sonhos, lá nas minhas falas mais antigas, lá no meu subconsciente, lá atrás, eu poderia ter dito: Nossa, eu queria ser uma escritora. Porque palavras, elas voam ao vento, elas vão Hum. embora, mas elas encontram quem as soltou. Então, eu não sei qual é a palavra que você está soltando hoje sobre você. Elas vão te encontrar. E a horas que ela te encontrar, ninguém segura mais. Meu Deus. Elas Glória a Deus. elas se tornam realidades. Elas começam a nascer, elas começam. Aí você fala assim: nossa, por que que eu tô vivendo esse tempo? Por que que eu tô. Nossa, parece que as coisas estão andando tão bem. É que porque num tempo tão desgastante, num tempo tão sofrido, lá você chorando no seu travesseiro, sofrendo, você disse: Senhor, eu queria tanto ser e eu acho que eu não vou ser. Só que os céus pegam aquilo que é bom, não aquilo que não é. Então, É. você liberou, eu queria ser. Opa, a advogada, ela falou no tempo certo. Eu vou fazer que essas palavras encontrem ela e ela vai viver o propósito dela posicionada em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que lindo. Maravilhoso. E é exatamente se cumprindo, né? Jeremias 29 lá que fala: Isso. vencer o pensamento que tem de vós, pensamento de paz, não de mal,
para vos dar o fim que vós esperais. Ou seja, no final das contas é para fazer o que a gente espera de uma outra forma, né? Olha aqui, eu fui bloqueada. Escreveram aí, ó. Tá? Vai ler? Pode ler. Aqui, ó, eu fui bloqueada pela minha família na infância para me comunicar e hoje me comunico nas redes sociais e ajudo outras mulheres. Meu Deus, Glória a Deus, que tá lindo. vendo? E essas palavras de bloqueio que faz a mulher achar que ela não tem um lugar, sabe, ali o qual ela sonhou para estar. E palavras de pessoas que às vezes a gente tinha como Referência. exatamente. E é por isso que a gente fica tão limitada, pastora, quando as coisas começam a acontecer, porque essas palavras, elas existem, elas ecoam dentro, né, do nosso subconsciente. E quando você está prestes a viver um tempo favorável de Deus, vai vir essa palavra de novo para te confundir, para te tirar do seu lugar de posição, do seu lugar onde você deve estar posicionado. Até mesmo Satanás vai dizer: quem és tu? Se você fosse filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, eu percebo que o inimigo das nossas almas, ele quer destruir a nossa identidade. Se ele consegue afetar, destruir a nossa identidade, a gente vai ter um sério problema em saber quem somos. Aí qualquer palavra vai nos definir. Qualquer palavra define uma pessoa que não tem uma identidade formada em Cristo. Hoje as pessoas podem falar: você é exibida. Eu falo: eu sou mesmo e eu amo ser exibida. É, isso aí. Glória a Deus. Hoje eu não tenho mais Mas é, problema ué. com isso. Mas você se acha, eu me acho mesmo, você não sabe de onde Deus me tirou, eu me Você acho. fala, eu não me acho, eu sou. Exatamente. Só que outra hora, se eu colocasse uma roupa tão bonita e alguém me elogiasse, eu ficava até constrangida. Não, acho que eu não mereço. Não, é verdade, eu sou linda, sou maravilhosa, isso Eu mesmo, nasci para isso. nasci para isso, sou próspera, merecedora. Cristo me fez para viver esse tempo, é esse tempo que ele Amém. tinha para mim, é o que tem. Então, a palavra de uma mulher posicionada, ela quebra protocolo, ela destrói ambiente, porque destrói ambiente, sabe, negativo com palavras positivas. É sobre isso, mulheres. Se alguém falar para vocês aqui que vocês se acham, eu não me acho, eu sou. Isso aí. Mas mostra a carteirinha de filha, identidade nas mãos. Ninguém dá voos longos e longes sem estar ali com a identidade. Ninguém faz check-in. Eu costumo dizer nas minhas pregações para as mulheres: ninguém embarca no avião. A gente que anda de avião, né, pastora, sabe disso. É, O problema que é se você esquece um documento. já era. Você perde dinheiro, você perde É. o voo, você vai perder Tempo. tempo. Então Deus está falando assim: hoje eu devolvo a sua identidade de filha, porque os Glória a voos que você Deus. tem que fazer vai depender da identidade que você carrega. Amém. Vão Glória a ter que Deus. olhar e vão dizer: está documentada. Entra no avião e Eita, glória. não adianta. Vão querer fazer de tudo, vão querer cancelar seu voo, vão querer destruir a sua viagem, mas eu tô aqui para dizer que uma mulher posicionada, ela anda documentada e o documento vem do céu. É filha. É Glória a Deus. é filha e ninguém tira. Você tem pai, você não é órfão. Então, assuma hoje o seu papel de filha posicionada. Eu sou uma filha posicionada. Toda mentira do meu passado não anula o presente que Deus tem e o futuro Glória a está Deus. reservado. Não anula. Não anula. Se você se posicionar, ai, mas eu falei, a pessoa falou que eu sou mentirosa, falou de mim que eu sou. Bendito, eu sou, não sou mais. Amém. Entendeu? Você tem que pegar todas as palavras que são ruins, abrir um saco de lixo, pega aí na sua casa hoje, antes de você dormir, faz isso. Pega um saco de lixo. Fala todas as palavras que você não quer na sua vida. Todas. Não sou derrota, fraqueza, miséria, pobreza, engano, intimidação, vergonha, palavras maldizentes, maldições, tudo. Abandono, rejeição, tudo. Amarra e põe lá no seu lixo. De Glória a verdade. Deus. Põe no seu lixo essa sacola. Fecha e deixa lá. Abre a Bíblia. Depois que você fizer isso, abre a Bíblia e declara:
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vitoriosa, filha, amada, protegida, próspera, valente, guerreira, determinada. Fecha ela, faz a tua oração e dorme. Eita, Glória. No outro dia, faz de novo, até o inferno entender que nenhuma palavra mais contrária te domina. Glória a Te Deus, amém. domina, te paralisa, te enfraquece, te entristece. Se posicione no lugar de cura, no lugar, sabe, que você pertence, que é em Cristo. E você vai ver, vão te chamar de tudo, mas vão cansar de te chamar. E vão passar a falar, meu Deus, é mesmo, ela é. Ô, Glória. Ela é e não tem o que falar. Não tem jeito, ela não É, saiu da posição, ela é mesmo, ela acredita. Aí vão passar a acreditar em você. Vão passar a dar, sabe, poder nas suas mãos. Vão passar a dar crédito e você vai ter propriedade para dizer: se ninguém me derrubou, eu também não derrubo e levanto outras. amém. Glória a Deus. Então, mulher posicionada não derruba ninguém, pelo contrário, ela levanta, vamos embora, eu estou posicionada. Embora. Lugar eu sei o que faz comigo, vai fazer com você. Pessoas caídas derrubam outras. Pessoas de pé constroem outras pessoas. Amém. Glória a Deus. Tremendo. Glória Maravilha. Que live tremenda, poderosa, viu? a Ainda bem que fica gravado, para a gente poder ver de novo e ouvir, mandar para outras glória a pessoas. Deus. Eu só Poxa, vou viu? deixar uma palavra. Eu posso? É um versículo. Pode deixar uma palavra e depois também você ora, antes da Amém. gente encerrar. Não, mas pode falar primeiro, não ora agora não. Amém. Primeiro fala aí a palavra e fala, né, essas considerações finais, aí a gente ora. Aí você ora. Amém. Eu só queria deixar aqui uma palavra que é a palavra que me acompanha, a palavra que fala comigo, é a palavra que quando eu li, abriu os meus olhos a respeito de tudo que Deus tem para mim e para você. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 118, no versículo 17 e 18. Diz assim, ó: Não morrereis, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Glória a Deus. Quando Tremendo. eu li isso, os meus olhos, o meu coração saltou de alegria. Porque não morrereis. Você não vai morrer nessa situação. Amém. Antes, ficarei vivo, Glória a Deus. vivo, e vou contar o que o Glória. Senhor fez. E no 18, o salmista diz: O Senhor me castigou severamente. O passado pode ter sido doído, pode ter te machucado, te deixado de cicatriz, mas ele não te deixou morrer. Amém. Glória a Para que Deus. você pudesse anunciar o que ele fez. Então, o seu passado faz parte de quem você é hoje. Ele não te matou. Ele te deixou viver para que você pudesse contar o que tem para fazer na tua vida. Glória a Deus. Nós vamos estar orando aqui, né? Se você entendeu essa live, põe uma mãozinha, nos ajuda aí, fala. Peraí, deixa eu falar uma coisa antes de acabar e você orar e elas irem embora. Se Deus falou com você nessa live, dá um print aí e posta lá nos stories, marca aí, né, a Selma, marca o meu Instagram também e a gente vai repostar também comentando lá, viu? Faz um print aí e a Ai, tá gente desesperada. Eu vou fazer um aqui, Cris. Espera aí. Aê! e Eu aí fiz marca a gente lá, que aí a gente vai repostar, né? isso, para que outras mulheres também depois possam assistir. E se uma mulher sair dessa live entendendo quem ela é, a Cris entendeu o papel dela aqui na plataforma dela, usando, né, essa rede de comunicação para Amém. que outras mulheres possam ter esse avivamento, essa chama Amém. acesa dentro dela a respeito de quem ela é. Se você quiser continuar, né, tendo aí esses momentos, assistindo essas lives, depois você vai lá na Cris, aqui sempre tá aí, que eu sempre vejo que ela tá sempre envolvida aí nos programas, convidando mulheres. Talvez você fale assim, ah, é só uma live. Não, tem coisas que
não é só uma live, tem coisas que é Deus abrindo um novo portal de bênção para nossa vida que a gente fala, nossa, eu tive um entendimento ali, ela falou uma palavra ali, algo se abriu, algo se moveu. Então é muito importante você ter, depois dar esse feedback para a Cris, para mim. Ai, foi tremendo, eu senti a presença do Senhor, eu gostei, coisa e tal, do que você às vezes não mandar nenhum feedback. Acho que isso para nós, né, Cris, que É, tá sempre nesse movimento, fazendo isso, é a gente sempre importante. espera um feedback Precisa. É, positivo. não é nem questão que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas pra que eu vou ficar fazendo? Porque ajuda, né? Ajuda. Principalmente na rede social, é meio que importante isso, né? Na rede social precisa até para engajar, para que o Instagram entenda e mande para outras pessoas e, sabe, deixe outras pessoas acessarem o conteúdo. Então é bem importante mesmo comentar. Essa live vai ficar gravada. Vou marcar a Selma lá também. E aí Amém. você escreve lá o que você achou, né? Faz um comentário, manda para outra pessoa quando ela estiver lá gravadinha, porque, né, as pessoas vão acessar tudo isso que foi entregue aqui, que foi muito, muito extraordinário. Eu tenho certeza que tem muitas vidas que precisam Sim, ouvir isso hoje. Por quê? Porque às vezes está vivendo ali, batendo a cabeça, né? Fazendo tanta coisa errada, tomando decisões e achando que é o fim. Meu Deus, eu não tenho mais chance, como você falou, né? Mas aí houve uma palavra dessa e aí a esperança renasce no coração. Renata. E é para isso que a gente está aqui, né? Eu tive entendimento há. Tem um ano e pouquinho que eu estou fazendo essas lives. O programa lá que você falou, né? Do programa na TV Shalom já tem 5 anos, nas quartas-feiras. Mas essas lives tem mais ou menos um ano e pouco eu comecei a fazer. E eu entendi isso, que mulheres posicionadas era para convidar mulheres que têm um testemunho, que não são perfeitas, que são falhas, mas são cheias de Deus para trazer algo para levantar outras mulheres, que é para isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Levantar outras mulheres. Não adianta eu me levantar sozinha, a Selma se levantar sozinha, não vai adiantar. A gente precisa que se levante um exército de mulheres, né? Posicionadas, filhas, amadas do Pai, entendendo quem elas são, para que muitas vidas estão por aí, em todos os lugares desse mundão aí afora, para serem resgatadas. E Deus quer usar a gente. Olha a mulher samaritana, só para encerrar ali o que você falou dela, né? Por que, que o Senhor teve encontro com ela ali sozinho naquele poço? Porque ele sabia do potencial daquela mulher. Ele sabia que quando ele resgatasse a identidade dela, ela seria uma tocha no inferno, ela seria uma bomba ali, entendeu? Então ela chega na cidade, prega para todo mundo, convence todo mundo, aí aquelas pessoas vão lá, conversa com Jesus e fala, agora não é só pelo testemunho dela, agora eu vi. Ou seja, mas alguém teve que ir lá falar. Então, tudo que Deus fizer e faz, né, na nossa vida é para quê? Para que a gente vá lá e faça, para que a gente vá lá e convoque. E por isso precisa se levantar mais e mais mulheres, viu? Então, se Exato. levante, mulherada. Né? E É para isso que a gente está aqui, para uma levantar a outra, uma encorajar a outra, uma testemunhar na vida da outra e falar, né? Eu vivi isso, você não está perdida. Há exa esperança, tem chance, vamos lá, né? Vai dar certo. Então, que e é- benção. Glória a Deus pela sua vida. amém. E você falando, né, da mulher samaritana, e é bem verdade, porque eu acho que Cristo, quando ele olha pra gente, ele já vê a ótica final, né, do Eu resultado. creio muito nisso. Porque quando ele olha pra samaritana, possivelmente ela não era uma mulher feia, possivelmente Sim, ela não era eu comunicativa, creio. porque se comunicava com ele. Uhum. Então, ele já via tudo. É uma mulher que eu posso investir. Isso, Quando Cristo exatamente. olha em você, ele não te olha como as pessoas olham. Isso que é muito lindo em Cristo, porque ele já falou: pode ser uma mensageira. Foi a primeira mulher a ser levantada por Jesus para ser uma mensageira, Glória a ser Deus. uma pregadora da palavra. Foi. Mulher desprezada, uma mulher que para muitos era uma mulher suja, uma mulher que não valia nada. E Cristo olhou para ela com um olhar de potencial. Hoje Cristo te olha com um olhar de potência. Você tem Uhum. uma potência nas mãos de Cristo. Você vai fazer coisas extraordinárias em Jesus. E Peraí, a Flávia tá pedindo para tirar o comentário para fazer o print. Como é que faz isso, gente? Eu sou ai, meu meio Deus. leiga. Tem um ano que eu faço live, eu não aprendi a fazer isso ainda.
Como é que faz? Me ajuda. Eu Fala que eu faço aqui. acho que é com você aí, eu acho que não é Não, comigo. é comigo, mas eu não sei aonde é. Peraí que eu vou achar aqui. Você sabe como é, Flávia? Ajuda nós aí, Flavinha. Desativa, mas aonde? Eu aperto no comentário? Eu não sei aonde é. Eu não sei, gente. Desativar comentário. Me ajuda. É nos três pontinhos? Onde é? Ah, achei! Achei! Ô, Glória! Vai, gente, pode dar um print. Cadê? Pra mim tá aparecendo aqui. Tá aparecendo? É lá nos três pontinhos, você bota desativar comentários, lá em cima. Deixa eu Cuidado ver. para não desligar a live, pelo amor de Deus. Não, pra mim só aparece copiar link e compartilhar. Então deve ter desativado e você não tá vendo, mas para as pessoas deve estar aparecendo. Ah, então tá bom. Então faz aí, gente. Vai, gente. Ê, Aê! eita glória. Vou voltar aqui o comentário, peraí. Aprendi, tá vendo? Foi bom. Tá vendo? Aprendeu mais uma agora. Aprender mais uma. Então, que Glória benção. Então, a hora pra gente encerrar, a Selma. Vamos Termina aí de orar. falar o que você estava falando, que aí a gente acabou Amém. atropelando aqui. E, E pode e, orar pra gente encerrar. e pra gente encerrar para orar, o Senhor me traz também Esther. Quando ela fala quem ela é, Deus opera um É. grande poder naquele lugar. E ela se tornou, né, a mãe daquele lugar, a salvação dos judeus. Então, quando você fala quem é você diante do Senhor, diante de uma situação, ele opera poderes, sinais, prodígios e maravilhas ao teu respeito. A verdade é algo assim que a gente luta muito para viver mesmo, a verdade. É um grande desafio, porque a verdade, a mentira, ela provém de Satanás, né? Então, quando você faz uma mentirinha aqui, coisinha aqui, tudo isso vai te envolvendo numa bola de pelo, de maldições, de enrosco. Quando você vê, você fala, eu não falei, não foi assim, e aumentei a conversa, e blá, 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 blá. Então, foi assim, foi assado. Essa é a verdade. É. Entendeu? Tremendo. E Deus opera ali. Então, veja, quando a mulher samaritana falou a verdade, Jesus a escolheu. Quando, obrigado. Quando a rainha Esther falou quem era, Deus também operou uma grande verdade. Glória a Deus. Vamos ser verdadeiros. Amém. Vamos falar a verdade. Vamos ser como as virgens prudentes. Não tenho. Vocês não cuidaram do que era teu. Elas foram reais ali. Elas foram verdadeiras. Então vamos ser verdadeiras. E Deus vai operar um grande milagre em nossas vidas. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, pastora, né, por essa oportunidade. Agradeço todas as mulheres que ficaram aí, Vanessa, Flávia, Luana, a Lide, as demais que eu não conheço, a Bispa, a Vanessa, muito obrigada por esse tempo, por essa oportunidade de A você. bispa pediu para avisar rapidinho, desculpa, Selma, antes que você ore. Dia 30 de agosto, misericórdia. Dia 30 de agosto, ela vai fazer um evento lá na igreja dela. Vocês foram lá, né? Eu fui. Então, eu não consegui ir, mas eu vou estar lá. Dia 30 de agosto, aí, bispa, eu tô falando aqui. Vai ter uma imersão chamada Governe-se. E Uau! vai ser tremendo, vai ser no período da tarde, das 2 às 20 horas, mais ou menos. E estão todos convidados. Entre em contato com a bispa, porque aí ela vai dar os detalhes. Isso, Mas é isso, dei o recado dia mulheres 30 de aí, tá, agosto. ó, já vai aí, já entra aí nessa imersão, tenho certeza É, que vai ser bênção para sua vida. amém. Vai. Né? Posicionamento quer dizer, ó, reações, tem que reagir. Exatamente. Eu achei muito interessante você falar isso, porque às vezes a pessoa se posiciona assim, ah, eu vou fazer, mas não toma atitude. E aí o posicionamento está na atitude, é isso que é se E- posicionar. Exatamente. Tanto você se posiciona fazendo como deixando de fazer. Também é um posicionamento. Só que aí você vai perder tudo aquilo que o Senhor quer fazer em você, primeiro em nós, e através de nós, né? Então, se posicione mesmo, Qual foi o mulherada. posicionamento da mulher samaritana? E anunciar o que Jesus fez. Qual Então, foi o posicionamento de Rainha Esther? Orar por aquela nação. Se jejua. posicionou no jejum. Ela teve uma reação através do posicionamento. Posicionamento requer reações. Você não pode ficar parada. Você não pode deixar o mar vir te engolir. Você tem que correr, você tem que reagir. Vai estar posicionada, reagindo sim. É para estudar, Lídia? É para trabalhar com comunicação? Busca recurso, busca maneiras, vai atrás
na sua posição, crendo naquilo que você tem no seu coração. Eu vou ser isso, eu vou correr atrás disso. Isso, Que gente, Deus vocês que estão aí, que não conheciam a Selma ainda, né, que estão aqui na live, segue ela lá no Instagram, abençoe. aqui, né, no Instagram, Selma Oshiro, Oshiro. Tem Você... algum tracinho, alguma coisa? Não, Não. não. É isso Selma mesmo. Oshiro, segue ela porque, né, ela é uma mulher em movimento, uma mulher em prol do reino. Então você vai ter conteúdos e palavra. Eu vejo também que você ministra algumas palavras, não só nos cultos, porém também, igual eu faço ali, né, as mensagens E curtas que são importantes para reflexão diária, né, para levantar às vezes uma palavra que a gente pensa assim, ah, essa palavra, mas uma pessoa fala, meu exatamente. Deus, é a resposta de Deus para mim hoje, né? Aquela sua que eu compartilhei falou comigo aquele dia. E tá E vendo? É eu assim, a pensei, gente vai. É uma falou troca. comigo, vai falar com mais pessoas, né? Porque o Glória a Deus. Deus ele se multiplica, então eu acredito que mais pessoas estavam com fome e se alimentaram ali daquele vídeo, ainda que curto, mas que trouxe um poder muito significativo em mim naquele momento que eu precisava ouvir. Então, Eu assim, creio. E, ó, e rapidinho. E aí, quem não me conhecia, que tá na live e agora conhece, segue lá também aqui o já Instagram, segue ela, pastora, as que me seguem aí, ó, porque ela toda quarta-feira, ela tem aí, ela, né, é no Facebook, não é, pastora? no YouTube, Facebook e no Instagram, ao Olha, vivo. ao vivo, um programa. Assim, você deve assistir porque são conteúdos mesmo e umas coisas ali que você fica, uau! Meu Pena Deus! que não deu para você vir, né? A gente vai, na É, próxima vai dar. em A gente nome de queria ter Jesus! marcado, mas aí, né, ela tá voltando para o Japão essa semana já, né? É Final da sábado. semana. Então, o meu programa é quarta e ele é ao vivo, então não deu tempo E hábil. eu nem consigo. Mas Deus sabe tudo, ainda bem que deu a live, né? É Quando você verdade. voltar, a gente vai combinar de Eu fazer o programa. não consegui gravar com a Rívica, com a Vivi na Rede TV, não consegui gravar com ninguém, porque É, então. uma agenda, aí eu falei assim, vocês me perdoem, mas eu não consigo mesmo, que já tinha uma... o tempo é curto e as É. coisas são E é bastante... muita coisa, e não dá para atender todo mundo, né? Tem que atender, sim, lógico que já foi combinado, né? A nossa palavra, enfim. Então segue aí, gente, os Instagrams, Pastora Cristiane Venturotti, Selma Oshiro. Vai ser uma honra ter vocês lá conosco. Amém. Glória Hora maravilhosa, senão a gente vai a ficar aqui até amanhã falando Deus. essas coisas. Pai, muito obrigada, Espírito Santo, por esse tempo, Pai, por essa oportunidade. Pai, como é bom poder falar do Senhor e daquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Pai, estou diante de mulheres assim como eu, Pai, que talvez passaram por problemas, estão passando, mas isso, Deus, não anula, Pai, o que o Senhor tem para cada uma de suas filhas. Eu peço que nesta noite, Pai, aqui no Brasil, e dia lá no Japão, porque eu sei que há mulheres que estão vendo, que estão acompanhando esta live. Eu peço, Deus, que nesse dia de hoje, nessa noite aqui, Pai, no Brasil, o Senhor possa falar, Pai, mais profundamente a respeito, Deus, daquilo que ela precisa fazer. O Senhor Espírito Santo é especialista, Pai, em mover todas as coisas para que possamos nos encontrar no Senhor. Pai, o Senhor usa circunstâncias, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa, Pai amado, redes sociais. O Senhor usa as ferramentas, ó Pai, para alcançar a vida de Senhor, meu Deus, de qualquer pessoa. E hoje aqui nesta live, eu creio que o Senhor, Pai, tem alcançado cada uma de nós, Senhor. Pai, a boa parte eu vou comer, eu vou ficar, Deus, ali, Pai, saboreando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez aqui, Pai. Porque a tua palavra, ela é poderosa, ela vai produzir os efeitos do qual ela foi liberada. Tira o medo, tira o pânico, o pavor, Pai. Tira as mentiras que Satanás disse quem ela é. Senhor, essa mulher não é uma perdedora, Pai. Ela não é uma sofredora, Pai. O Senhor não a criou, Pai, para viver de cabeças baixas, Senhor. Meu Deus, para não desfrutar, Pai, de tudo aquilo que os céus já têm liberado, Senhor, para a vida desta mulher. Que hoje, Deus, ela recupere, ela pegue de volta, Deus, a identidade dela de filha amada, filha desejada, filha o qual o Senhor sonhou, Pai. Pai, por favor, Deus, não permita que esta live
Meu Deus, seja apenas um encontro comum de mulheres, não, Pai, mas seja um encontro real com o Rei, com o Senhor na mesa, o Senhor sendo participativo, Deus, em tudo que foi falado, tudo que foi ministrado, tudo que foi liberado, Pai, o Senhor estava presente. Por isso, Senhor, eu lhe peço, Pai, cura, Deus, desde o alto da cabeça à planta dos pés, mulheres que aqui estão vivendo enfermidades no físico, no espírito e na alma. O Senhor, meu Deus, conecta, Senhor, com as três dimensões, Pai, do nosso ser. O Senhor conhece, Pai amado, tudo sobre cada uma de nós. Pai, visita cada uma, Pai, desde a mais perto a mais longe, Pai, desde a mais entristecida a mais alegre, desde a mais fortalecida a mais fraca. Pai, visita, Pai, porque o Senhor é poderoso. Obrigada por esta live, por este tempo, por esta palavra, pela vida da pastora Cristiane. Abençoa ela, sua família, seu esposo. Abençoa o trabalho dela aqui nas redes sociais. Que mais mulheres se conectem com ela. Mulheres posicionadas, Pai, para levantar um grande movimento, Pai amado, para trazer esperança, Pai, a tantos lares com mulheres caídas, com mulheres agora que vão passar a tomar o lugar delas, de filhas posicionadas. É o que eu tenho te pedido, Pai, e já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, obrigada, foi uma bênção, maravilhoso. Deus falou, né, gente? Então é isso, vai ficar gravada lá a live. Você que chegou Glória. depois, não assistiu tudo, já pega lá e assiste, que foi extraordinário aqui tudo que o Senhor falou aqui através da Selma. Amém, obrigada. Que Deus abençoe, continue te usando aí, te dê um bom retorno no Amém. Japão. E daqui a um tempo eu vou lá, em nome de Em Jesus. nome de Jesus, vocês vão Falei todos. com a Selma que eu vou com ela. É, a Selma falou que vai levar vocês, então eu tenho. É, ela falou pra mim, vamos comigo? Eu falei, vamos, pro Japão eu vou. Vamos ver, né? Vamos, tá tudo na mão de Deus. Vontade vai ser, já tenho. Não, se bem que eu vi aí os vídeos, você lá na Times Square, com a sua família. Ah, é. Desejo de conhecer Nova York, Times Square, eu bem vi. Eu falei, eu É. vou curtir, porque quando eu me alegro, o próximo a se alegrar sou eu. Amém, amém, é verdade. Como diz o Paulo Vieira, fala, né? Quem aplaude atrai. É, Exatamente. glória a Deus, que Glória a benção. Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Beijo. Amém. Tchau, tchau. Foi um prazer fazer live com você. E vocês todos estão aqui também. Que Deus abençoe abundantemente cada uma de vocês. Glória a Deus. Beijo! Tchau, Beijo, tchau! meninas. Tchau, tchau. Printa, posta, recompartilha e vamos que vamos ganhar mais almas para Jesus. Amém. Beijo.